Opa! Estamos aqui com esse primeiro podcast, Mesa Podcast, um podcast que com certeza vai abençoar muito sua vida. E neste episódio especial, neste primeiro episódio, eu primeiro quero pedir, óbvio, que você siga esse canal, curta esse vídeo, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal. Eu tenho certeza que todas as pessoas que você enviar esse episódio serão abençoadas, tá? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal para receber mais episódios que virão. Hoje, neste primeiro episódio, eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu até escrevi aqui para apresentar ele, que ele é muito especial. Ele é pastor auxiliar da nossa igreja, junto comigo, da Arena Batista da Orla. Ele é esposo da Isabelle, pai do Davi, já falei, pastor auxiliar da Aba Orla, líder de um dos maiores movimentos de Salvador, que é a MA, Manhã de Adoração, e encabeça o projeto de imersão, que é Eu Não Sou Seu Pai. Pastor Maurício Brito. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Quero parabenizar por esse start de projeto. Eu creio que vai abençoar, sim, muita gente. E é uma honra estar na abertura dessa linda jornada que vai ser o Mesa Podcast. Eu tenho certeza. Eu quero endossar o pedido. Se inscreve, sim, no canal. Compartilha com mais gente, porque, sim, muitas chaves vão ser liberadas aqui para abençoar o maior número de pessoas. Então, massa. Mano, assim, primeiro eu quero externar minha gratidão por você ter aceitado o convite. Muito demais ter você aqui. Uma honra. Quando eu idealizei esse projeto, já tem um tempo, né? Eu já tinha em mente algumas pessoas pra gente conversar, pra gente bater esse papo. E você, junto com o nosso pai, nosso bispo, Wagner, com certeza é uma das primeiras pessoas que veio na minha mente. Porque tem muita história que precisa ser dita, muitas pessoas precisam ser edificadas por algumas coisas que a gente viveu na vida, né? Sim. Então, assim, todo mundo conhece o pastor Maurício da MA, pastor Maurício do Altar, aquela pessoa que é muito extrovertida, né? Que tem uma mensagem muito inteligente, muito abençoadora. Mas eu quero que você passe pra gente agora o Maurício. Eu quero que você conte pra gente a história. Inclusive, você tinha me dito que você tem uma família que é de Irecê? Ou é de Ipirá? Você é de Itapuã, não é? Nascido em Salvador, criado em Ipirá. Então, conta isso pra gente, porque muita gente não sabe. Pra mim, você era de quilômetro 17 e cresceu por lá, mas eu sei que tem mais aí nessa situação aí. Cara, eu não tenho uma gênese pontual, assim. Sim. Minha vida é uma vida de muitos recomeços. Eu, sim, tive que peregrinar por muitos começos na vida. Nascido em Salvador, infelizmente meus pais eles não tinham uma estrutura para me criar e precisaram, por circunstâncias adversas da época, terceirizar essa criação. E minha avó me criou lá em Ipirá, juntamente com os meus primos, e eu tenho muito orgulho disso, de ser um interiorano mesmo. Alguns valores... Passou quanto tempo, mais ou menos, lá em Ipirá? Cara, porque, mais uma vez, não foi retilínea. Foi bem pontual. Ping-pong. Mas no somatório aí, uns 7, 8 anos, mas que pegou aquela curva da tenra infância, onde você Sim. bem esponja, vai absorvendo muitas coisas. Então, as memórias afetivas, as memórias dessa infância, elas são muito nítidas na minha mente e construíram o homem que sou hoje. Sim. Então, criado lá, até que um momento, meu pai e minha mãe decidem ficarem juntos, já estavam mais estáveis economicamente falando, e eu vim para cá, para Salvador, para morar em Pernambués. Então, já não começa em Itapuã, não. Eles ficam ali por 2 anos, 3, e meu pai, ele é preso no ano ali de 2003. E quando ele é preso, a gente dá uma bagunçada na história. Minha mãe, divorciada, já estava em processo de divórcio com ele. E aí eu passo a morar em Morada Bela, Pau da Lima. Então, tipo, Pernambués,
Ipirá, vamos lá, pô. Como é Salvador, Ipirá. Salvador, Pernambués. Aí, não, depois de Pernambués... Bora pra Pau da Lima. Pau da Lima. Pronto. Quando eu tô lá em Pau da Lima, meu pai, ele é alcançado pelo evangelho, mas ainda teve que viver um certo processo, constituir uma outra família, já no contexto de separação com minha mãe. E aí ele morar em Itapuã, e depois de um tempo eu vou morar com ele lá em Itapuã, no quilômetro 17, e aí já estamos falando já do ano de 2005, 2004, 2005. E aí eu fico em Itapuã e as mudanças em Itapuã, e os recomeços lá em Itapuã também são dos mais diversos. Meu pai vive novamente uma ascensão econômica, nós passamos a nos mudar lá mesmo dentro do contexto de Itapuã, e até que ele recebe um chamado na mesma igreja onde tem o nosso pai espiritual, bispo, Sim. Hoje bispo, mas na época era evangelista Wagner Tavares, mas com o bispo Whitson, passa a congregar lá. E ter uma filial lá em Sim. Itapuã. E aí eu começo a ter os primeiros contatos com a igreja no caráter de Pentecostes lá. Quero enfatizar que dentro desse intervalo, dentro dessas indas e vindas, muitas escolhas, muitas aproximações e afastamentos. Ainda em Ipirá, já queria ser crente, pastor, já em Ipirá. Então, no caso, lá em Ipirá, você já tinha um contato com a igreja. Bem diferente, tá? Porque assim, minha avó, ela é de uma religião de matriz. Se vivia muito misticismo no interior, tá? Os valores no interior. Aqui, né, na Bahia, né? Na Bahia. E lá naquela época tinha muito aquela cultura das rezadeiras. Então, ia para a igreja católica, mas também acumulava ali um certo misticismo, que também é cultural aqui em Salvador, na capital. Que eles chamam de sincretismo. Sincretismo religioso, né? Perfeitamente. E minha avó vivia muito isso na veia. Só que na frente da minha casa tinha uma igreja presbiteriana. E eu não tinha igreja presbiteriana? Uma igreja presbiteriana. Deu pra eu ter uma... Ver, né? Sim, nada a ver com o pentecostal. Mas, até chegar no Pentecostes teve um caminho um pouco longo. Mas eu fui, mas não tinha menor ideia assim do bojo teológico que é a igreja presbiteriana, assim. O contexto teológico não me afetava tanto, mas aquela estrutura religiosa que era distinta da igreja católica que me era apresentada e dos guias que desciam, já tinha um pouco mais a ver com o que vocês... Um processo de identificação maior. Entendi. E aí era na frente de casa. Então, tipo, quando eu via instrumentos musicais, bateria, violão, microfone, não tinha isso na igreja católica. Pelo menos não de maneira visível, ostensiva ali, né? Palpável aos olhos. E aí Então eu passei a ir pra lá e minha avó me arrumava. E às vezes tinha roupa de São João, que era o terninho do São João. Ela pegava o terno do São João, botava pra eu ir. Botava bigodinho também. Então o primeiro contato foi esse. Eu tinha alguns parentes que eram também evangélicos. Eu não sabia disso aí, dessa questão lá de Ipirá, né? Mas quando eu vim para Salvador, algumas coisas mudam. Principalmente esse processo de estar com meu pai e ele viver lá a questão da prisão. Já vai culminando a saída da infância para uma prévia de uma adolescência. E toda a transição ela tem os seus perigos, né? E dentro dessa transição aí eu tentei experimentar também algumas experiências espirituais evangélicas. Aqui em Salvador não tinha muito contato, não tinha as facilidades que temos hoje, principalmente deslocamento. Sim. E para ser crente, eu lembro que eu cheguei para um encontro na PIB com 12 anos. Só que minha mãe não era crente, né, cara? Então, para ter esse deslocamento, Pau da Lima... Então, deixa eu só... Pode contextualizar. A linha aqui, a linha do tempo, entender a linha do tempo. Deu pra ver que é bem bagunçado. Então, no caso, você já tinha um contato, né, com a espiritualidade, com a igreja evangélica, lá em Ipirá, desde quando você morava com sua avó. Isso. Porém, seus pais ainda não eram cristãos, não tinha... Então, quando você vem para Salvador, você já tinha essa chama, né, vamos dizer, esse gatilho de identificação com a igreja, perfeito, mas os seus pais ainda não tinham esse contato. Não então, mesmo. O contato espiritual no quesito igreja evangélica
começou contigo primeiro. É completamente autônomo. Não teve ninguém sabia pra influenciar. disso. Não. Assim, o fato de ter uma igreja na frente de casa influenciou Porque assim, bastante. quando a gente entende que seu pai é pastor, Uhum. qual é a coisa que primeiro vem? Filho de pastor. Filho de pastor, ou seja, o que você carrega hoje Tem foi uma de linha uma certa hereditária. forma dada pelo seu pai, né? Uhum, Sua mãe uhum. também é crente e tudo Sim. mais. Então, no caso, o contato espiritual com a igreja primeiro veio de você. Foi completamente pessoal, não os seus pais. Seus pais vieram depois. Uhum, uhum. Então, vai lá, É continua. bom destacar assim, eu poderia arrogar aqui uma espiritualidade autônoma já com 5 anos, eu tive a minha primeira experiência. Não, assim, Sim, nós estamos falando de valores periféricos que atraíram a sim, criança para uma igreja. Mas não deixa de ser uma estratégia de Deus. sim, sim. Ali eu aprendi o primeiro louvor, tipo, não há Deus maior. Foi o primeiro louvor que eu aprendi e, tipo, era o primeiro louvor que eu sabia por muito tempo, assim. Não há E Deus maior. Essa daí? exatamente essa. Sim. E, pô, cantou agora, bateu um filme aqui na cabeça. Mas não tinha nenhuma influência de pai e de mãe para ter esse contato. Então, minha primeira experiência com a igreja evangélica, com esse sistema mesmo, foi de caráter completamente autônomo. E tem esse detalhe também. Lá em Pirá, não sei se todas as igrejas, não posso bater o pé firme, mas essa em específico tinha uma certa torre e eles colocavam no ponto da torre, assim, no final da torre, lá em cima, uma torre de 10 metros, mais ou menos. Eles colocavam alto-falante. E era o culto. E o som do culto Repercutia na cidade toda. era. Que massa. Não repercutia na cidade toda, porque Na região, né? e também o equipamento não era tão bom. Sim. Mas dava pra saber que tava tendo culto ali. Então, tipo, quando eu ouvia, eu pensava que eu ouvia o som da igreja, mas não era dessa torre que eles colocavam alto-falante. Alto-falante mesmo. Sim, sim, sim. E aí fui atraído por isso. Quando eu chego em Salvador, eu quero continuar com essa experiência. Eu tento. E tentei, por um tempo, ir pra igreja adventista. É eu, hein? Vai lá, continua. Na igreja adventista não tem bateria, não tinha bateria naquela época, tinha órgão. Gente, ó, só pra galera não achar que eu tô com preconceito com a igreja adventista, não é isso. É tipo assim, é uma mistura. Olha, o cara tava na igreja católica, que já tem a questão da mistura, né, e tal. Aí ele saiu da igreja católica e foi parar na presbiteriana. Aí na presbiteriana teve aquele contato e tal, não sei o quê. Aí depois da igreja presbiteriana, agora passou pela Um leve contato com a igreja adventista. adventista, sim. Aí, tipo assim, é muita coisa, né? Aham. Vai lá, continua. Aí, isso antes do meu pai ser preso. Sim, E aí, quando ele foi preso, teve essa bagunça estrutural dentro da família, né? E aí, minha mãe já estava em processo de divórcio com ele e tal. Então, lá eu conheço algumas pessoas que são da PIB, Primeira Igreja Batista do Brasil, na época que ainda era na CM ali. Tinha um hiper bom preço, tudo. E eu fui para o encontro e vivi uma experiência lá. E aí eu já tava eu ia começar de maneira mais intensa a transição, porém, já o discernimento dos fatos, de tudo que estava acontecendo, já estava um pouco mais nítido. Até então era tudo uma sombra, as coisas não eram tão nítidas, assim. sim, Principalmente, para mim, tudo era igreja evangélica, igreja católica. Não tinha essa distinção. sim, Lá as coisas ficaram um pouco mais claras. Porém, as questões logísticas eram extremamente influenciadoras, pesavam mesmo na época. sim, Então, sair de Pau da Lima para ir para a Avenida Semi naquela época não era algo tão simples, não era algo tão fácil. Principalmente para os cultos dia de sábado que terminavam 10h30, 11h. Para uma criança de 12 anos ou um pré-adolescente de 12 anos realizar tudo isso ficava um pouco difícil. Ao mesmo tempo, eu começo a ter também outros contatos, sim, outras experiências. Agora, para além de espiritualidade, de igreja evangélica, principalmente dentro de um contexto onde as pessoas não são evangélicas. Então, tudo era muito mais fácil. uhum, E aí, dentro desses envolvimentos, eu vivo uma temporada de esfriamento. E um esfriamento absoluto mesmo.
E nessa de ter certos questionamentos, de entrar em contato com outras pessoas, outros ouvidos, música ministra muito, cara. Assim, cada geração ela tem a expressão musical e essas expressões musicais vão ministrando essas gerações. A Eu geração. quero entrar nisso, porque assim, Pode. quando eu cantei a música aqui no Adeus Maior, eu percebi que você inclusive externou que teve aquele filme que passou pela sua cabeça. Uhum, Você tocou também no sentido de que a diferença da igreja católica concernente à música, uhum, né? A igreja evangélica, na sua totalidade, tanto faz se é adventista, se é presbiteriana, se é batista, se é assembleia, sim, tem, né? Até a cristã do Brasil uhum, tem essa veia de música, né? uhum, E eu acho que isso que conecta muito com as pessoas, sim. né? Isso cria muitas memórias especiais, específicas nas pessoas. Dentro disso, eu quero que você me diga assim, uma experiência, seja lá em Pirá, seja aqui ainda nessa fase ainda de início da sua vida, uma experiência que você teve. Se você teve uma experiência com a igreja nesse sentido, de música, uma experiência espiritual, uma memória afetiva que você teve, algo que você viveu dentro daquela igreja. Uhum. Você tem algo pra contar Tem. pra gente? Diga. Eu liberei uma sentença para minha própria vida com 5, 6 anos de idade por causa da música. Porque eu vi um pastor tocando Não a Deus Maior. E Hum, aí eu perguntei o que é isso. E aí minha avó falou, isso é um pastor. Aí eu, pronto, eu quero ser um pastor. Eu vivi uma outra experiência dizendo que eu queria ser peraí, algo. sua avó, a sua avó que você tá falando é aquela A avó avó que do sincretismo. É exatamente ela. Ela respeitou tanto isso. que ela deixou você, no mínimo, ir e no mínimo se conectar com aquilo. Uhum. Uma das características das pessoas sincréticas é que elas não têm uma. Barreira Isso. com alguma religião. É tão. Pra eles é tão agregador, tudo é tão Deus. Você vê os Sabe caminhos de que Deus são, completamente né? distintos. E uma coisa que potencializou muito, assim, ela incentivar é porque ela via o comportamento do meu pai. Então, sendo ele, e se ele escolher um caminho que é diferente do pai dele, pra mim já tá Já é valendo. bom. Então, assim, é pastor, então eu vou incentivar. O primeiro terninho, vou dar. Tipo, ela de fato investiu nisso. Então, no caso, você ouviu o cara, as presenças dele foi, viu o pastor cantando a música no Nem Deus sei se era Maior, pastor. você nem Ela que sabe. chamou de Aí ela pastor. pegou e disse, é pastor. Você E perguntou, aí, o que é isso? e aí eu sentenciei pra minha vida, eu quero ser um pastor. Claro que eu não tinha a menor ideia da dor de cabeça que é gabinete, lidar com gente, Pois é. os desafios, a Sim, solitude, né? A necessidade de uma maturidade precoce, muito. principalmente para quem tá na vida ministerial mais jovem, né? Os sacrifícios que tinham ali. Não tinha a menor noção disso, Só que a mas sentença foi liberada. foi. E aquilo ali foi. Todo ano repetiam isso, assim. Toda a família, não, Maurício disse que ia ser pastor. Maurício disse que ia ser pastor. E todo mundo reproduzia essa sentença até hoje. Então, o que é que eu sou? Pastor. O que é que eu faço? Pastor. A identidade é uma das dificuldades assim, que eu tive também Sim. nisso, assim. Eu não gosto de me identificar com pastor, porque pastor é aquilo que eu faço, né? Eu dou o pasto, dou alimento. Mas foi uma sentença que foi liberada lá e Por se você mesmo. cumpriu. E aí foi essa experiência de música. E se tratando de música, só pra pegar um gancho, Fique à desculpa, vontade. tá? A gente Quando tem tempo aí, muito a, tempo. a música, ela também me enveredou para outro lado. Ah, Eu comecei a ouvir homens que morreram. Então, eu comecei a ouvir Kurt Cobain, comecei a ouvir Renato Russo. ah. E esses homens, que é Fred Mercury, de alguma forma, Influenciaram. com certeza. E aí eu Pra comecei sua adolescência, no caso, né? isso, que é uma fase de questionamentos. Sim. E eram músicas que alimentavam esses questionamentos. Chorão era vivo na época, né? O do Sim. Charlie Brown Jr. CPM 22. Desde o mais cult até o que na época era tido como isso aí é uma agressão musical, isso é pobre musical. Hoje eu vejo que não. Tipo, Aham. as músicas que musicalmente falando, que eram consumidas lá, tinham um alimento cultural muito mais coerente do que eu vejo hoje. Mas eram músicas que estavam me influenciando.
eram músicas que romantizavam pensamentos depressivos, romantizavam pensamentos suicidas. Não à toa que boa parte deles seguem esse comportamento, vivem aquilo que eles estão cantando. Ou pelo menos na época viviam. E eu passei a viver isso também. Um período de silenciamento de fé. No caso, você já estava em Salvador, né? Já estava em Salvador. Sim, depois de seu pai ter sido preso Já estava solto, aí já... você teve essa experiência, a igreja no ACM, que no caso a PIB, quando você estava voltando à linha do tempo. Aham. Aí nesse período você já estava ouvindo essas músicas, que já estava te influenciando. Exatamente. Sim. E aí começo ao mesmo tempo, que às vezes dá uma aparência de, poxa, ele tá ficando cult. Sim. E não, eu tava vivendo um processo de abestalhamento mesmo. E aí comecei a ser aquele ateu mais todinho, sabe? Tipo, querer desacreditar por desacreditar. E aí é mais mais um pedaço. E aí, linha do tempo, né? Catolicismo, presbiterianismo, adventismo, Igreja Batista, né? E ateu. E fui vivendo esse ateísmo, mas um ateísmo estético, pra fora. Sem entrar numa questão polêmica, mas porque eu acho isso importante. O quanto que você entende que a música influencia a vida de alguém? Porque assim, nós estamos falando de alguém que era uma criança, que teve um contato com a música e aquilo te fez liberar uma palavra da sua própria vida, palavra essa, sentença essa que você não sabia do que se tornaria, o que exatamente significava, mas que ela foi liberada, e palavras no reino espiritual têm peso. Sim. Né? Então, essa sentença foi liberada. Só que, mesmo essa sentença sendo liberada, você agora tem outro caminho com a música. O mesmo elemento que te levou a liberar uma palavra sobre a sua própria vida, uma sentença sobre a sua própria vida, é o mesmo elemento que vai te conduzir a estar em uma posição que vai alterar A ou rota tentar alterar a palavra, a sentença que foi liberada sobre sua vida. Então, tipo, como você pode dizer pra gente essa questão da música na vida de alguém? O quanto que ela influencia? Porque pra mim, influencia. Principalmente essas músicas dessa época que você tá falando. É uma época inclusive essa época de Renato Russo e tal, é uma época de muito questionamento da sociedade, né? Inclusive com relação à religião. Nessa época nós temos aí as novelas, nós temos tudo conspirava contra a igreja. Sim. Né? Ou contra Deus. Contra a fé, valores cristãos. Contra valores. E, aliás, diga-se de passagem, o que nós estamos vivendo hoje é um resultado dessas sementes que foram plantadas lá. Porque, assim, o que aconteceu com você, necessariamente não aconteceu com outras pessoas que ainda estão imersos nessa onda que foi semeada por essas músicas que foram ministradas naquela época. Sim. Então, diga pra mim, assim, o quanto que você acha que essas músicas, ou que a música consegue influenciar a vida de alguém? Salvo as raríssimas exceções de pessoas que não são tão receptoras musicais, eu acredito que seja um caráter quase que absoluto de poder de influência e poder de construção de um caráter de um ser humano. A música, ela não é apenas o casamento de um campo harmônico com uma letra. Não é apenas a concatenação de notas dentro de uma lógica coesa. Não é só isso. Sim. A música, ela é um instrumento que rege, inclusive, a temperatura de um filme. Se você está assistindo um filme e começa... A trilha sonora determina se aquilo ali é uma cena alegre, se é para você rir, se é para você chorar. E falando sobre um aspecto mais cult... mas extraindo para a vida a influência de uma música... Explica para mim o que é cult. Cultura. É tudo aquilo que tem a ver com cultura. Então, dentro de um teatro, a música, ela determina as temperaturas. Num filme, numa série.
até nos stories. Sim. Hoje, né? Você coloca uma música de fundo, né? Você vai falar algo, você tem uma musiquinha de fundo. Provavelmente os cortes que a gente faz, a gente coloca, né? Porque aquilo ali vai ditando. E aquilo que vai sendo a melhor forma do inimigo, do Deus desse século, ministrar. Século é aioná em grego, que quer dizer mentalidade. Sim. O Deus desse século, o Deus dessa mentalidade, segundo o entendimento. Então, o Deus desse século, ele utiliza, quando ele quer ministrar às gerações, a música. Como a gente não tem uma E estrutura, nós estamos pastor, falando desse Deus, o Deus desse com D século, minúsculo. com D minúsculo, É, né? No caso é o cara que foi criado entre os tambores e os pífaros. havia sons Havia altissonantes, sons né? dentro dele. Isso. Ele Então, andava. ou seja, esse elemento está dentro dele. Ele conhece bem esse Ele elemento. utiliza desse artifício para ministrar gerações. Então, Isso. esse é o propósito dele, né? Uhum, Usar o que ele tem de melhor, que no caso é a música, uhum. para ministrar gerações e fazer e ditar a cultura dessas gerações. Perfeito. Você não tem uma estrutura de... Por exemplo, a gente tem uma estrutura de púlpito com um homem falando sobre valores cristãos. A gente Sim. tem isso. Mas você não vai encontrar um púlpito com homem ministrando, tipo, prostitua sua filha. Queira novinha. Queira sentar na Glock. Mas a música ministra A música vai ministrar isso. E hoje, mais claro do possível. Muito, muito. E toda música é uma ministração. É Rodolfo Abrantes que vai dizer que toda música é adoração. Adoração, toda ela. Tipo, a música, ela vai ministrar adoração sempre. Por mais que seja um instrumento, é um instrumento poderoso para ambos os lados. Para os dois. Então você tem como incutir uma depressão através de uma música? Tem. Na verdade, qualquer sentimento pode ser, a depender dos receptores de quem está ouvindo, nós vamos desenvolvendo algumas resistências, né? Algumas intolerâncias musicais com o tempo, algumas intolerâncias instrumentais, rítmicas, mas não podemos negar. Ela ministra. Ela e todo instrumento ele não carrega um caráter em si, mas quem está performando sobre aquele instrumento vai atribuir o caráter. Uma faca pode ser um instrumento de bênção para cortar uma carne e ajudar na alimentação de alguém, mas pode ser um instrumento de maldição para matar alguém. Um antídoto pode ser um antídoto ou pode ele mesmo se transformar em um veneno. O que define a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, mas há uma intenção também por trás daquilo. Então, tratando da pergunta, qual é o poder, como é que eu vejo a música hoje como instrumento totalitário de influência. Você tem como influenciar uma geração, uma sociedade, definhar uma sociedade só musicalmente falando. Inclusive, nas comunidades onde você tem uma atuação de facções muito pesada, há uma instrumentalidade da música, né? Onde é que você consegue gerar um fluxo de consumo para a droga de maneira potencializada? Através dos paredões. E nesses paredões, o que é que está sendo cantado ali? Prevenção às drogas? Está sendo cantado, volte para sua casa, sua família. E nesse ambiente, as drogas também são comercializadas, óbvio. Perfeito. Né? E você vai ter músicas que vão incentivar esse consumo. Não só as drogas, como sexo. E outras. Bebida e criminalidade. Né? Pessoas que vão se vinculando a facções. Então, sim, até eu posso dizer que eu não fui um ateu científico, um ateu convicto, mas eu fui um ateu musical. Eu acreditei naquilo que... Então, a música que te fez liberar uma... Isso é muito interessante. A música que te fez liberar uma sentença sobre a sua vida foi a mesma... O mesmo elemento foi o mesmo elemento que te levou ao ateísmo. Então, diga pra gente sobre esse momento de ateísmo que você teve na sua vida. Completamente abestalhado. Inútil, assim. Você precisa ter um certo nível de fé para sustentar o ateísmo. E eu respeito a galera que estuda, que mergulha, que
estão imergidos. Hoje eu vejo um certo enfraquecimento científico do ateísmo. Sim. Principalmente por causa do TDI, Teoria do Design Inteligente. É um grupo de cientistas que conseguiram É muito provar. interessante. Mas é tema para outro podcast. Mas eu não consegui sustentar esse ateísmo. Por quê? Porque eu também vivi outras carências. E essas carências, você saltou de uma frase que eu gosto muito. Todo homem tem um buraco no seu ser que é do tamanho de Deus. Isso. E sustentar esse buraco, principalmente se tratando de uma pessoa que teve que lidar muito cedo com a ausência de pai e mãe, qualquer coisa poderia ser meu pai, qualquer coisa poderia ser a minha mãe. E aí eu fui certa feita para uma igreja ainda alimentado por esse sentimento, assim, não é tanto comigo. E eu ouvi uma música, Perto Eu Quero Estar. Então, um elemento que te afastou, vai vir trazer. Um elemento que te aproximou e te afastou é o mesmo elemento que vai te trazer de volta. E aí tinha uma menina que tava cantando, eu gostei muito dessa menina. Me apaixonei. Eu falei, eu quero pegar essa menina. E ela fazia parte do grupo de música da igreja lá. E que meu pai tava começando a frequentar novamente. E aí, eu não tenho como falar muito do ateísmo, porque eu não vivi esse ateísmo. Só foi um afastamento. Sim. Na verdade, é muito difícil a gente medir aquilo que é ausência. Então, como foi o meu ateísmo? Foi uma ausência. Foi uma ausência de mim mesmo. Não, foi uma etapa de transição. E ali experimentei depressão. Nunca fui adepto à bebida, droga. Nunca gostei. Sempre fui muito... tive sempre um paladar infantil. Então, tipo, quando fui experimentar a bebida, não me era agradável. Sim. Mas experimentei a prostituição, né? Dança, música. Tentei viver esse esfriamento. E não havia prazer ali. Você falou sobre a questão... Essa é uma frase do vazio, essa é uma frase que me norteia muito. Sim. Né? Há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, né? E todo buraco, ele nunca fica vazio, né? Uhum. Ele vai ser preenchido de algum jeito. Sim. Talvez não na sua totalidade. Mas ele vai ser, por exemplo, você vê uma cratera, ela é preenchida de teias de aranha, de poeira, de alguma coisa. Porque o buraco chama alguma coisa para preencher, né? Então, quando há um vazio de Deus dentro do homem, ele vai buscar por outras coisas para preencher esse vazio, né? Então, algumas pessoas vão buscar na droga, algumas pessoas vão buscar no sexo, né? E a gente vai entrar já sobre a questão da paternidade, porque o que preenche esse vazio que há dentro do homem, ou o português é machista, né? Da humanidade, esse vazio que há dentro da humanidade, ele só é preenchido através do Pai. Perfeito. Que é Deus, né? Ponto. Mas a gente vai entrar nesse tema. Mas eu quero que você, dentro dessa linha de vida, a gente já passou por Ipirá, já passou pela ACM, que foi a PIB. Pernambués, Itapuã, ACM. Enfim, já passou pela sua fase da adolescência, ateísmo, até que você se encontra novamente com a música e tal, aquela menina que você queria pegar. Enfim, dentro disso, quando é que a chama queimou em você? Eu digo a chama, o chamado mesmo, de Deus. Quando foi que você sentiu que você tinha algo, ou que Deus tinha algo com você? A menina que eu queria pegar não era a menina que eu queria pegar. Eu queria pegar aquele contexto de volta. Tipo, aquilo ali é meu. Esse é o meu lugar. E aí eu tentei me envolver sentimentalmente com ela, mas pra me envolver sentimentalmente com ela, eu precisava me envolver com outros setores da igreja. Sim. E aí eu falei, acho que eu vou indo aqui. Eu não, como eu te falei no início, eu não tenho uma gênese assim, foi aqui. Eu até me arrependo de nunca ter ido confessar
sabe? Sim. Aceitar Jesus, renovar a minha aliança. Eu me arrependo muito disso, porque eu não tenho uma data específica. Eu fui indo e fui me envolvendo. Eu também não tenho, Não né? tem, né? Eu nasci na igreja, tipo assim, eu não lembro do dia que eu fui lá e disse, recebo Jesus como salve. Ele já é o salvador da minha vida, desde quando Já. eu nasci. Às vezes eu tento assim, ó, Jesus, vou aceitar Jesus hoje. Ai, eu acho que alguém que tá assistindo deve ter essa crise também. Porque, né, pelo amor de Deus, né, gente? Você nasce na igreja, né, e tipo assim... Quando começou a sua Eu já história? conheci uma pessoa assim, que tipo assim... que ela nunca tinha aceitado Jesus, ela nasceu na igreja, daí depois ela falava assim, não, você tem que ir, você tem que aceitar Jesus e tal. E depois ela foi... Sendo que a pessoa já é mega era. crente já. Enfim, então, aí, voltando lá. Aí comecei a me envolver com esses aspectos da igreja. Sim. E aí entrei em grupo de adolescentes, grupo na música, eu não tava tão bem no violão assim, mas já começaram a me aceitar ali pra tocar, pra estar ali envolvido, e até que dentro dessa igreja a cultura de canto era muito forte. E eu não cantava. Eu queria tocar, mas a cultura de canto era tão forte que eu comecei a me interessar. Sim. Eu falei, poxa, eu vou. E aí comecei a me envolver também com canto, entrava em grupos de quarteto musical para saber divisão de voz e tal. E, poxa, eu preciso tomar uma decisão de me batizar. Eu preciso, de fato, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. E aí a chama começou a arder. Começou a arder, muito levinho. Ainda era um cristianismo frio. Não era. Eu tava meio morninho. Isso era um flerte com o evangelho. E teve um belo dia que meu pai teve um certo desentendimento lá nessa igreja, apesar de já estarmos indo... A família começou aí. Aí Sim. eu posso dizer que foi o início de meu pai indo pra igreja. Sim. E aí teve um belo dia que a gente foi fazer uma missão. Meu pai sempre conhecia muita gente, conheceu o bispo, conheceu alguns missionários, foi fazer uma missão numa cidade de Sergipe, Boquim. A gente foi pra lá... E como era igreja pequena, aí, tipo, me deram a oportunidade para cantar e tocar. Eu fui lá, cantei, toquei, gostei da experiência. Mas, sabe, preciso de algo a mais. Na volta, eu fui para um culto. E o culto era de reteté. Era de manto. E essa igreja que eu tava indo era uma igreja tradicional. Era batista tradicional. Então, presbiteriano, adventista, PIB, ateísmo, igreja batista tradicional. Quando eu entrei nessa igreja batista tradicional, eu fui lá, né, pra missão. Quando eu voltei, foi pro culto de reteté, todo mundo de branco. E aí meu pai falou, Maurício, é o seguinte, você vai tocar ali no culto. Eu falei, pronto. O que seu pai pensa quando você imita ele? Você já perguntou pra ele? Ele já me xingou algumas vezes. Mas acho que hoje ele já não se importa tanto. Sim. Você vai tocar no culto. Aí eu, pronto, pai, eu vou tocar. E eu, fominha, né, querendo tocar tudo. Rapaz, quando eu cheguei lá, nessa igreja, não era uma igreja, era um quintal. O chão era de terra, batida, e tava o povo de branco lá. E é pra tocar. E ia tocar o quê? Corinho. Pastor Ítalo, eu tava acostumado com a igreja batista tradicional, então tudo é muito regradinho. O horário era 10 minutos de louvor, 15. Lá eu comecei a tocar. Quando eu fui olhar o instrumento que ia tocar, antes de tocar, perdão, era uma guitarra que o tétano morava na guitarra. De tão enferrujada que era as cordas. E aí eu comecei a tocar. Eu já passei por essa luta aí já. E não tinha palheta, cara. Alguém tem alguma palheta? Não tem palheta. Tinha uma moeda de 10 centavos. Eu comecei a tocar com a moeda de 10 centavos. Não partiu a corda, não? Rapaz, era mais fácil a corda me partir. Ela partia a moeda do que... Eu entendi porque o teto não tava morando lá e ninguém... É bíblico, né? Não remova os marcos antigos. Então eu tava... E eu tava lá tocando e dá 10 minutos. 20 minutos, aí eu comecei a ficar atribulado dentro do culto. Sim. Porque tava aquele pá tocando e era corinho e tava todo mundo rodando. Tinha uma véia que rodava lá
E ela rodava, eu não entendia como é que ela não morria, aquela véia. Do tanto de rodar. De tanto que ela rodava. E quem ela tocava, ela ia pra perto da pessoa. Rodava também. Ela fazia... "Brim", e tocava, a pessoa rodava também. Eu, meu Deus do céu, quanta Beyblade é essa aqui? Que maluquice, eu tô aonde? E eu tava pegando um ódio de painho. E eu lá tocando. E painho se alegrando com aquilo ali. E aí tinha um homem que ele tinha. Eu via hoje, até pastor Tiago. Tiago Santana, cara. Ele não é mega alto. Sim. Só que eu tava enxergando ele com uns 2 metros de altura. Foi Thiago Santana que Thiago Santana tava nesse culto, cara. Um beijo, meu amigo. E aí, ele tava profetizando as coisas e tava profetizando uma autoridade. Sim. Que às vezes eu via, assim, tudo foi muito maximizado. Sim. Talvez ele não estivesse fazendo isso, mas aos meus olhos eu tava vendo ele batendo no povo. Ele profetizava e Deus, pá, e bate nas costas assim. E às vezes, pra uma pessoa que é tradicional, aquilo ali me chocava demais. Sim. Muito, muito. E aí tava essa véia rodando e esse homem batendo nos outros, a véia rodando, o homem batendo nos outros, a véia rodando. E teve hora que a véia começou a olhar pra mim. Aí eu falei, eu tô tocando. Queria que você rodasse. Não dá, eu tô tocando. Tô garantido aqui. E eu, atribulado, pai, rapaz, que maluquice essa aqui. Ó que raiva de painho, bicho. Porque pai me trouxe pra cá. E começava a me questionar, só tem maluco aqui nesse lugar aqui. Isso aqui não é culto. Isso aqui é maluquice. E eu questionava tudo ali. Porque eu era um cara, tipo, tava começando a viver uma experiência, mas era uma experiência... Né, irmão? Você era presbiteriano. Irmão, e o contexto das experiências que eu tava vivendo era um contexto de... Eram experiências com o sistema da igreja. Sim. Então, assim, a banda, o departamento, a menina, não era aquela coisa de espiritualidade. Eu estava gostando da rotina igrejal. Sim, sim. Eu não estava me apaixonando pelo espírito, nada disso. E eu tava vindo de um esfriamento. Então, Sim. tipo, eu queria pegar a menina, e eu gostava do contexto em que ela tava. Sim. Então, era muito mais um melhoramento moral do que, de fato, o encontro, uma redenção. Sim. E eu tava lá tocando e passar 10, 20, 30, 40, 50, E nada, não não parava, 1 hora e ting, era 2 notas só. Eu tava feliz que eram 2 notas, mas eu já tava atribulado porque aquela corda ali que não partia. Meu amigo, quando eu tô tocando, chega mais uma pessoa pra tocar. Eu falei, oxe, não seja por isso. Quando eu de tanto tocar o braço já tava assim já. Aí eu tomo a guitarra, entreguei. Quando eu entrego a guitarra, quem vem na minha direção rodando, irmão? Tiago. A véia. A véia. A véia vem pra mim. E aí a véia vai pra um lado, eu vou pro outro. A véia eu vou pro outro. E eu tentando desviar da véia. Porque eu não queria estar... A véia me olhava, eu querendo desviar. Irmão, eu sei que eu consegui me desviar daquela véia. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui beber água no canto do culto. E era um quintal, e era um cantinho, e tinha uma água ali. Um lugar de beber água. Quando eu estou colocando para beber água, né? Tô indo beber água. Eu olho, quem é que vem na minha direção? Tiago. Só que Tiago, na minha visão, tava com 2 metros de altura. Quando ele chega perto, pastor Ítalo, eu não sei o que é que aconteceu, cara. Eu não sei se foi medo. Eu não sei se foi um encontro de fato. Eu sei que eu comecei a rodar igual a véia. Eu não deixei Thiago chegar pra me dar as tapas, não. Eu comecei a rodar. Rodar, e óbvio, eu não tenho experiência dela. Dei 2 rodadas, tomei uma queda. Quando eu caí no chão, eu comecei a falar uma língua que não era a minha. Você foi batizado do Espírito Santo. Eu tava ali, eu tava orando em outras línguas ali, falando, mas na minha mente eu tava assim, rapaz, eu tô muito endemoniado. Eu acho que é sair daqui, eu acho que eu vou morrer, eu vou pro inferno direto. Minha passagem tá garantida, porque eu achava que eu tava imitando os outros. Sim. E não tava, cara. E aí você perguntou sobre a chama arder. Sim. Meu pai começou a dar risada na minha cara, e pai rindo, e quando a gente voltou pra casa, todo mundo foi dormir, quando deu meia-noite,
eu vi uma voz dizendo, vamos orar? Eu, orar? Vamos orar. E aí eu fui orar. Eu atravessei uma madrugada orando, lendo Bíblia, comendo, e dava de manhã, foi de uma sexta para sábado. E no sábado, às vezes, tinha uns programas evangélicos. Eu queria assistir todos os programas evangélicos. Queria assistir Silas, queria assistir Edir Macedo, queria assistir RR, queria assistir tudo. Né? Fome. Fome, né? Fome. Eu entrei em contato com aquilo que o sistema igrejal talvez nunca iria preencher. O vazio do tamanho de Deus. Cara, pense... Sabe aquela... Não sei se você já viveu essa experiência de você ir comer algo e você não sabia que você tava com aquela fome e Sim. você deu a primeira garfada, nossa, eu tô com fome. E aí eu devorei a apostila, Ai, meu Deus, bate aqui o negócio. Devorei a apostila, devorei livro, devorei Bíblia. E ali eu descobri que eu fui batizado com o Espírito Santo e aí começou a arder a chama em mim. E aí, já que você gosta de linha do tempo, é onde eu chego no Pentecostes. É esse ponto que eu tô até hoje. Cara, que interessante, né? Eu acho lindo porque, assim, há uma resistência, principalmente dos teólogos, com relação à igreja pentecostal em si, né? Mas, por exemplo, você teve o contato espiritual com esse tipo de igreja. Eu também tive, né? Eu já tive experiências, meu pai também era do manto, do mistério. Eu lembro de estar numa vigília, eu era muito novo, e a galera rodando e tal, e eu tava tocando não sei se era um timbal, era um meio timbal, era um negócio assim, acho que se usa em samba, eu não sei. Eu tava tocando aquele negócio lá. E teve umas vigílias que tinha, tipo assim, tinha vigília toda semana, era todo mês, algo assim. Eu sei que tinha sempre que eu ia, porque eu era muito novo. Eu ia sempre pra essas vigílias. E tinha vezes que eu dormia em cima daquele negócio que eu tocava. Acho que gostavam de tocar, eu tocava. Só que teve um dia que eu fui atraído por aquilo. Sabe? Eu fui atraído por isso. Até que eu senti que algo estava começando a acontecer dentro de mim. Sim, sim. Essa chama tinha acendido dentro de mim. Então, assim, as pessoas que às vezes têm um preconceito com a igreja pentecostal não entendem que Deus tem os seus caminhos. É óbvio que, aliás, toda igreja tem os seus excessos. Todos. Porque são compostas por homens. E os homens são falhos. Verdade. Né? Da mesma forma que existem, por exemplo, tradução da Bíblia, existem erros linguísticos de tradução. Sim. Porque são homens que estão traduzindo. Sim. Né? Por exemplo, existe o antropomorfismo, que é chamado, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. A Bíblia está com defeito? Não, são homens que estão escrevendo. Verdade. Homem tem defeito. Verdade. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o preconceito cega a gente. O preconceito cega a gente. A gente precisa saber diferenciar aquilo que é excesso daquilo que está funcionando, né? E eu acho que essa é a característica mais latente da nossa igreja. A gente conseguiu unir a adoração, a organização, a objetividade, né, de um culto. Sim. Mas a gente também conseguiu unir Guardar o Pentecoste. Essa veia, essa essência, porque é ela que de algum jeito nos conecta com o sobrenatural. Sim. Com o nosso Pai. Perfeito. É ela que consegue de fato fazer a gente preencher o vazio que há dentro de nós, que é a da eternidade, como Salomão disse lá em, acho que foi em Eclesiastes, né? Que Deus pegou a eternidade e colocou dentro do homem. Então há essa sede pela eternidade, por coisas sobrenaturais dentro de nós. Perfeito. Né? Então, eu acho que queria deixar isso bem pontuado, que às vezes o seu preconceito com relação à igreja, com relação a algumas coisas, pode estar te impedindo de viver uma experiência sobrenatural que pode mudar a história da sua vida. Então, quebre esses preconceitos. E uma dica até, você agregando ao que o senhor está falando, é que há um erro quando a gente observa o movimento pentecostal única e exclusivamente pelas experiências. Exatamente. Porque o movimento pentecostal, ele também tem um bojo teológico. Muito. E um bojo teológico sério. Sim. A teologia lucana, ela alimenta
Eu falo teologia lucana porque tá ali respaldado no em Atos dos Apóstolos, né? E foi escrito por Lucas. Sim. Então, quando nós observamos dentro do ponto de vista teológico, é uma teologia que tem uma cadeia sistemática Muito fechada, grande. e substanciada, tipo, ela tá alimentada ali, Exatamente. com não apenas eventos históricos isolados na Bíblia, mas com a concatenação mesmo. Então, há uma ideia, há uma organização teológica para se chegar até ali. Como você bem descreveu, tem os excessos Óbvio. que queimam o filme. E todos os excessos queimam o filme de todo mundo De em todo qualquer mundo, lugar. Em qualquer lugar. Mas observar única e exclusivamente pelo ponto de vista da experiência isolada, talvez seja um equívoco. Mas se olhar a experiência casada com a teologia, tem uma quebra de paradigmas que, como você bem descreveu, às vezes a pessoa deixa de viver grandes experiências em Deus por causa desse nojinho estético Sim. do pentecostalismo. Porque Sim. tem isso também. Tem. E um outro ponto também é que o Pentecostes, desde lá da Rua Azusa, ficou muito conhecido porque ele foi pulverizado por movimentos que eram mais marginalizados, né? Por Sim. camadas da sociedade que não estavam tão centralizadas. Hoje, a gente está vendo o movimento pentecostal atingindo altas camadas, falo altas camadas da sociedade, pessoas com status quo mais ostensivo, com uma pecúnia maior, né? Pessoas que têm um poder capital maior, né? Poder aquisitivo maior. Então, há uma certa aceitação e está se tornando cult. Está se tornando também cultural, está se tornando mais estético, gourmetizado. Hoje a gente está vivendo isso, mas boa parte do nojinho estético que os teólogos têm é porque, no fundo, é um movimento cultural mais periférico, né? E outro ponto também, esse debate eu já cheguei até a ter com algumas pessoas. Certa feita fizeram uma pergunta para um grande teólogo, que eu não vou mencionar aqui o nome por uma questão de ética, se dançar no espírito era de Deus ou não. Aí ele falou, não, porque essas igrejas que tem aqui no Brasil, tal, pererê, tá errado, não sei o quê, isso é maluquice, isso é loucura. Mas eu vivi uma experiência lá na Irlanda, estudando teologia, quando o professor irlandês de teologia entrou e começou a dançar no espírito. E aí eu reparei o seguinte, quando é um preto favelado que tá dançando no espírito, é maluquice. Mas quando é na Irlanda... Na Irlanda é teológico, sim, é bíblico. Sim. Então a gente precisa ter essa... mas é muito parecido com os movimentos de matrizes africanas. Sim, é. Sim. É porque as manifestações espirituais, elas são similares. Sim. Da mesma forma que um teólogo sorveteriano, não vou querer... ele tem uma postura muito parecida com um satanista. Exato. Então, assim, tipo, europeu, eles são parecidos também. São então, parecidos. Movimentos geográficos, culturais, eles vão ser semelhantes mesmo nas manifestações humanas. Porque o Deus é o mesmo, mas as manifestações, elas são plurais. Sim. E elas vão respeitar, sim, limites geográficos, temporais. Ora, a gente acabou de falar aqui que você vai ser abençoado através de uma transmissão. Exatamente. É bíblico? Transmissão online não. É bíblico? Não é. Mas a manifestação do que vai acontecer não descredibiliza, sim, né, sim, esse movimento. Perfeito. Agora, tipo assim, você já falou sobre a questão do seu contato com o espiritual, com essa chama, né? Uhum. Mas eu quero saber em que momento entra aí a questão da MA. A MA. Pra quem não sabe, MA é um dos maiores movimentos, no meu ver, tá? Um dos maiores movimentos de Salvador. Lá na Orla nós temos o quê? Nós temos 800, 900 cadeiras praticamente. Então, a MA lota todo domingo. Todo último domingo do mês a MA lota lá na igreja. Uhum. Então, tipo, pra mim, uma igreja que consegue todo mês, sem cantor famoso, sem pregador famoso, sem artista, sem nada disso. Outra, sem uma mídia, assim, apelativa, agressiva, lotar com 900 pessoas todo mês, não é algo normal que está acontecendo ali. Então, pra mim, é um dos maiores movimentos, se não for o maior, um dos maiores movimentos que acontece em Salvador. Quando foi que acendeu essa missão pra você? Eu não sei qual é o propósito da MA, o que foi que Deus fez na sua vida que proporcionou esse movimento. Quando foi que nasceu esse movimento? Grandes eventos, inclusive na Bíblia, eles acontecem
por questões triviais, às vezes. Sim. Tipo, Davi vai levar pão e queijo para os irmãos. Lá, encontra o gigante e derruba. É, com eu gosto da sua forma de fazer podcast, tá? Já quero parabenizar. Porque vai organizando alguns fatos, Exato. uma linha histórica e como a música esteve presente. Sim. Até que eu tava já na Arvoredo, em Itapuã, e tinha já uma cultura lá de EBD, todo domingo, Escola Bíblica Dominical. Só que eu percebi que a aceitação da galera para EBD é cultural no Brasil. Nós não somos leitores, nós não somos estudantes assíduos, vorazes. Pelo menos naquela época não era tão cultural, não era tão incentivado isso. Eu percebi que algumas pessoas não tinham tanto interesse em estar ali. Ao mesmo tempo, eu já tinha esse vínculo, da mesma forma que no mundo eu tive influências, dentro da igreja evangélica eu tive influências. Sim. Influência de Ana Paula Valadão, para mim foi muito importante, e para mim um dos maiores nomes daqui do Brasil, que é Davi Sasser. Sim. E tudo isso era voltado para a adoração. Adoração, adoração, adoração. E eu comecei a mergulhar nisso, de procurar entender por que eu não queria apenas cantar. Cantar é muito pobre. Agora, você cantar, carregando algo, poxa, você está cantando algo ali que está quebrando uma cadeia na vida de uma pessoa, isso para mim é muito sério. E aí eu resolvi fazer a EBD de adoração, reuni antes de fazer essa EBD da adoração, eu fui pro Congresso de Louvor e Adoração Diante do Trono. Sim. Lá em BH, em 2012 ou 2013, um desses 2 anos, não me recordo agora. Mas quando eu retornei de lá, eu fui muito impactado, extremamente impactado com tudo que estava acontecendo ali. Ter o contato, viver essa experiência foi insubstituível. E eu trouxe já um incômodo no coração. Tipo, tem alguma coisa que tem que acontecer em Salvador. Tem que rolar alguma coisa em Salvador. Só que minha visão não era de Salvador. Minha visão era quilômetro 17, que era onde eu morava, em Itapuã. E eu pensei, poxa, eu vou fazer. Então, meu pai era pastor lá na época. Eu era evangelista. E eu pedi, posso fazer aqui uma EBD voltada para adoração? Pode, é um EBD com música. E aí eu peguei um estudo sobre adoração e coloquei a música. E a gente começou a fazer a EBD de adoração. EBD de adoração. Aí, só que não teve uma regularidade. Tipo, ia fazer um mês, aí 2, 3 meses depois fazia outro. Então o propósito da MA surgiu nessa questão da deficiência do povo ir para um culto de ensino. Ensino, perfeito, perfeito. Aí você diz, bom, um culto especial como esse, a galera não gosta de vir. Então, na sua mente surgiu a estratégia de você colocar a adoração, que para você tem um peso, para você não, para nós tem um peso espiritual muito grande. Sim. Uma influência muito grande sobre a vida do homem. Então, você conseguiu unir essas duas coisas e é o que a galera geralmente gosta, né? Adorar, música e tal. Vai suavizando. Entendi. E aí, colocar um ensino voltado para adoração ou vida cristã ali. Sim. Então, tipo, eu conseguiria unir os dois. E aí, então tinha ali a oração, tinha um período do louvor, e aí seria um culto matinal. Só que agora, dentro de uma estrutura de ensino mesmo. Não seria pregação, seria ensino, com dúvida, tal. E a gente foi fazendo isso 1, 2, 3 vezes, até que a gente, vamos mudar. Vamos fazer com certa regularidade? Vamos. Só que não tinha uma aceitação de todos, não. Sim. Começou com eu mais 5 mesmo, assim, sabe? Tipo, eu, os 300 ali de Gideão, uma pessoa que abria a porta da igreja e acabou. Sim. E aí a gente mudou pra manhã da adoração. É uma manhã voltada pra adorar. Então, essa manhã vai ser o quê? Essa manhã não é da EBD, não. Essa manhã vai ser a manhã da adoração. Então, começou manhã da adoração. E aí vai 1 vez, 2, 3. Aí teve uma certa MA que deu muita gente. Tipo, aí começou a fazer uma certa divulgação e veio muita gente de fora. Poucas pessoas da igreja. E a igreja lotou com gente de fora. Sim. De vários cantos de Salvador. Assim, que na época a gente conhecia, né? Tipo, dentro de uma faixa ali de conhecimento, né? Estourou Salvador toda, não. Pessoas que começaram a ver o movimento, se interessaram em isso. Só que a logística não existia e tal. Com o tempo, deu tempo de eu ficar congregando lá no Arvoredo, até que no dia 5 de maio,
eu recebo a ligação do então pastor Wagner Tavares, falou, véi, lembra daquela conversa que a gente teve? A gente conversava madrugadas no Imbuí. Você Sim. também já viveu isso. Sim. A gente conversava madrugadas na praça do Imbuí, ali. Ah, Ele, poxa, eu queria ter uma igreja aqui. Se eu pudesse, eu teria uma igreja aqui. Começar um culto aqui na casa de alguém. E aí, quem sabe, ir desenvolvendo. Até que ele, véi, você não sabe o que aconteceu. Aí, a conversa pra... outro Isso é pro podcast. episódio com Wagner Tavares, vai contar isso aí. É. E aí eu falei, velho, então você me deu um problema agora, porque eu congrego aqui e eu vou ter que congregar com você, tipo, e já tinha dado tempo, já tinha Sim. acontecido já algumas coisas lá dentro, que não vem ao caso falar agora, mas que já tinha dado tempo, sabe, tipo, a vida intrauterina lá já tava na hora de sair. E aí ele fez a proposta, por que você não coloca aqui uma manhã de adoração? E aí a gente começou lá no Imbuí, o que era inimaginável na época, juntar um cara do Corinho de Fogo com um cara com movimento de adoração. Fui muito questionado por muitos líderes daqui de Salvador, inclusive, que me fizeram proposta para ir congregar. Eu recebia propostas. Não, você coloca amanhã de adoração. Disso. É, cara. Houve uma insatisfação concernente à junção das... Como é que a gente pode chamar? Dos dois movimentos. Gêneros. Isso, Gêneros pronto. musicais. Os dois Corinho movimentos. com... A adoração. Aí- Isso não vai dar certo nunca. E assim, Eu não sabia disso. Rapaz, eu na manhã de adoração, que a primeira de lá do Imbuí, era pra, tipo, super lotar. Deu a lotação. Foi legal. Só que, tipo, tiveram várias igrejas que sabotaram. Tipo, não, minha equipe vai, minha equipe de jovens. Porque eu já tava já ali vivendo uma certa Envolvido. itinerânciazinha. E ia fazer amizade com o grupo. E às vezes, por exemplo, teve uma igreja mesmo especial que eu fui fazer um culto lá porque ela tava com dificuldade financeira. E não tinha uma banda muito boa tal. Eu fui levei os meninos, não, bora fazer um movimento lá. E a gente vai e tal. E a gente levantou o caixa da igreja naquele dia. E aí eu tinha uma gratidão desse pastor. Poxa, muito obrigado, tal, você me ajudou. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Aqui também a galera tá muito engajada. E aí, quando eu fui pra lá, eu falei, pô, pastor, vou começar o culto lá, tipo, vai ser algo muito simbólico pra minha vida. Eu vou estar começando uma manhã de adoração, um movimento em uma igreja que agora não é mais uma igreja periférica, é uma igreja no Imbuí, Sim. que na época estava vivendo uma ascensão econômica, aham. um crescimento, uma verticalização de moradia lá enorme. Então, poxa, um dos principais bairros de Salvador, a gente vai ter um culto de manhã de adoração. Para mim é algo muito simbólico, muito importante, é um romper para minha vida, é um destravar. Não, minha equipe vai e tal. Na véspera, cara, quando soube que eu iria congregar lá, não vai ser só um culto, não, você vai congregar lá, vou, e vai ser de lá, então não... É impressão minha ou parece que Salvador tem isso? Bahia. Salvador, Bahia, tem essa questão de sabotagem, né? Tipo assim, se alguém tem uma resistência, as pessoas fazem de tudo pra impedir que esse movimento ou que o ministério do outro flua. Tem isso aqui, né, cara? É um negócio assim que eu acho muito ruim, sabe? Uhum. E graças a Deus que Deus tem nos dado essa cultura de quebrar esse negócio de... Sim. Há um desejo de competição na Bahia. Isso é muito cultural, isso é muito ruim. Que impede... Inclusive a gente... Nós dois já sofremos com já isso. sofremos com isso. Mas é a cultura, né? Uhum. E o evangelho do reino vem para quebrar essas culturas que são implementadas Perfeito. em cada região. E nós oramos para que isso seja quebrado, porque a Bahia tem isso, né? Uhum. A nossa igreja sofre isso, Uhum. né? A nossa igreja sofre com esse problema. Já tivemos tantas conversas com o nosso bispo a respeito disso, dessa questão da mentalidade da igreja. Por exemplo, não tem uma igreja a nível do estado aqui que foi para outro estado. Ou se tornou a nível nós temos a IBCA, nós temos outras igrejas, mas assim, difícil você achar uma Lagoinha aqui na Bahia. Né? Eu falo com a mesma visão, com a mesma mentalidade, que se tornou uma igreja exponencial. É porque a gente abdicou da visão de reino e a gente se apossou da visão de império. Nós temos hoje aqui pequenas tribos, Sim. Né? Tudo é dentro da minha tribo. Exatamente. Cara, às vezes você vê o contexto de são duas igrejinhas
duas bimboquinhas ali, dois salões alugados que uma parede divide duas igrejas. Tipo, a gente pensa assim, não era se quebrar aquela parede ali, não dá Dá uma só? não dá uma só, sabe? É. Tipo, mas nós temos essa visão tribalista, De mesquinha, dividir. competitiva. Rapaz, Nós não interessado. temos visão de multiplicação. Não Sim. tem. Eu vi um relato de uma igreja que foi dividida, acho que não tinha nem 3 anos de existência, foi dividida mais de 10 vezes. 10 vezes em 3 vezes, anos? 10 vezes, eu não lembro, mas eu sei que, tipo assim, foi muitas vezes dividida Nossa, mano. em menos de 2, 3 anos. Cara, isso pra mim, e um dos propósitos desse podcast é isso. Essa sua questão de você falar cult. Eu quero, através desses episódios, fazer com que algumas culturas sejam quebradas. Sejam culturas espirituais que são implementadas através, sei lá. Mas a gente vai, com certeza, destruir essas culturas, porque eu acho isso horrível. Sabe? Essa questão de dividir, essa questão de compartimentalizar. Não é tudo mesmo o reino. Óbvio que nós temos as nossas diferenças. Que se complementam. Então, por exemplo, eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu não tenho. Nós dois juntos somos completos. Eu, você e o bispo já é outra potência. Eu, você, o bispo, pastor Jailton, já é outra potência. Eu, você, o bispo, pastor Jailton e os outros pastores é outra coisa. Então, tipo, essa união é que traz o crescimento do reino, né? E a implementação da cultura do reino. Perfeito. Né? Então, perfeito. Então a MA surgiu dessa questão, né, do culto de ensino que não era muito aceito. E aí surgiu e tomou essa proporção, né? E até que você veio congregar conosco. E aí a gente vai vivendo as experiências, assim, dentro da manhã de adoração, que vai construindo o caráter dela. Sim. Então, o que era pra ser um culto de ensino, tipo, começaram a acontecer algumas curas. Alguns milagres foram acontecendo. Sim. Alguns testemunhos. Pessoas que chegavam lá e choravam copiosamente. Então aí começou essa questão também do choro. Prepare o lenço pra vir. E hoje se tornou sidrate, que vai perder. Beba muita água. Tipo, mas assim, tem uma história mesmo por trás. Assim, sim. E, inclusive eu de me acabar de chorar, às vezes não sabia nem por que eu tava chorando, mas queria chorar. E aí, voltou, inclusive, aquela questão, tipo, nunca mais as pessoas levaram lenço pra igreja. Tipo, sim. Não eram cultos onde as pessoas saíam alegres com o pregador. Mas, de alguma forma, elas saíam insatisfeitas consigo mesmas e queriam melhorar. E, tipo, isso foi gerando. E aí, tamo indo. Cara, a gente vai chegar num ponto, assim, que é um dos motivos que fez você... Né, criar esse outro movimento, né? Que é a imersão. Eu não sou seu pai. Eu queria que você me dissesse o que foi que gerou esse desejo em você de criar esse movimento que pra mim é um movimento muito necessário para nossa sociedade, que é a questão da paternidade, de curar a orfandade. Conta pra mim, quando foi que surgiu essa necessidade ou esse pensamento desse projeto? Enfim. Os caminhos, eles são plurais. Sim. Até chegar a um ponto. Eu vou vivendo uma experiência aqui, outra ali, e aí elas se encontram. A primeira delas é a dor. O nosso chamado se encontra na nossa dor. Né? Qual é o meu chamado? É onde dói. Onde dói em você, esse é o seu chamado. E, claro, eu tive... existem pelo menos 3 tipos de orfandade. Tá? A orfandade absoluta, que é aquela ela está relacionada à morte, né? O luto, ou a ausência definitiva. Tipo, a pessoa nunca conheceu o pai. Esse é um tipo de orfandade. Tem a orfandade relativa, que é a presença negativa do pai. Tipo, era melhor que ele não tivesse ali. É quando o pai exerce negativamente a sua influência. E tem a orfandade episódica, quando você tem pontos na sua história que algum comportamento, alguma palavra que o pai liberou que produziu algum nível de orfandade. Então, tipo, esse é o mais perigoso, tá? A relativa e a episódica são os 2 tipos de orfandade mais perigosos. E eu vivi alguns
algumas experiências. Apesar de meu pai ser um santo homem de Deus, eu amo meu pai. Ele é eu entendi a paternidade dele, os limites dele. Eu entendi tudo. Só que eu não posso negar que a criança emocional carregou aquelas dores por muito tempo. Sim. E essas dores começaram a ficar mais latentes com 2 eventos. Os gabinetes e o meu filho. Assim, quando eu tive Davi, eu descobri que eu não sabia ser filho. Eu falei, então é isso que é ser filho. Foi sendo o pai de Davi que eu aprendi a ser filho de Deus. Eu não tinha a menor condição de ver Deus como pai até um dia desses. Eu sabia que Deus era Deus a ser adorado. Inclusive o pai está à procura de verdadeiros adoradores. Eu não posso dizer que eu vivi uma mentira. Sim. Mas assim, havia uma intenção de adorar, mas não havia a percepção de filho. Esse foi um caminho. O gabinete foi um caminho. Meu filho foi um caminho. E o insight. Assim, a gente não pode fazer nada se a gente não tiver uma palavra. No insight, você falou sobre os caminhos, a questão do seu filho. Comigo é isso. Por exemplo, eu tive muitas experiências ruins concernente a filho, né? Concernente a tudo que eu vi de paternidade e maternidade, né? De gerar uma criança. Por exemplo, a minha irmã ficou grávida com 14 anos e teve 2 filhos. E aí foi guerra, o ex-esposo dela pegou a arma do meu irmão, que era traficante na época, pra poder matar ela. Foi uma guerra, tipo assim. Meu Deus do céu. 2 crianças que geraram uma criança que depois gerou outra criança, que nunca deu certo. E eu fui criando, por exemplo, a minha própria experiência como filho, de ter uma mãe que morreu com AIDS e que deixou os filhos, ela vão ter. Um pai que também se viu com 4 crianças desempregados, sem saber o que fazer. E, por exemplo, não ia ter tempo de ser pai, né? Eu falei, poxa, eu não vou querer ter filho nem a pau. Isso criou em mim essa resistência de ter um filho. Aí chegou outra questão, a camadas da sociedade. Você tem uma sociedade completamente inóspita a criança, a gerar, ou educar, ou a questão da cultura, da música, no colégio, as ideologias. Enfim, você tem toda essa... Não adianta... Aparentemente não adianta uma criança ser educada por um pai ou por uma mãe dentro de casa, porque quando ele chega no colégio, alguém consegue convencer ele que o pai e a mãe tá errado. É um negócio assim... Desafiador ao extremo. Aí eu falei assim, eu nunca vou ter um filho. Só que, à medida que eu fui sendo curado da minha orfandade, Sim. Agora o meu desejo é de ter um filho pra saber como é ser filho. Você entende? Entendo. Inclusive, eu tinha até falado, o bispo tava falando pra mim, o bispo Wagner tava falando pra mim sobre a questão de umas experiências que ele tá passando com o Lorenzo e com o Jean. Sim. Eu falei, o meu desejo de ter filho é justamente por isso. Essas experiências são caras pra gente como ser humano. Exatamente. Sabe? Exatamente. É por isso que a linha natural do ser humano é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, né? E morrer. Então, tipo, essa reprodução é necessária. E a minha mentalidade concernente à paternidade virou a chave nesse sentido. Tipo, eu preciso ser pai em algum momento da minha vida, óbvio que não agora, eu acabei de casar, mas assim, em algum momento da minha vida eu preciso ser pai pra viver essa experiência. Porque eu não sei como ser filho. Eu entendi como é ser pai, porque ele se tornou meu pai quando eu tive um pai ausente. Mas eu não sei como é ser filho. Perfeito. Eu estou, obviamente, vivendo, né, aquilo que Deus tem me proporcionado e tudo mais, mas essa experiência é cara, né? Muito, velho. É interessante A isso. reprodução, ela não é só biológica, mano. Sim. A reprodução, ela move cadeias sistêmicas em você que forjam outra pessoa. Meninos não podem ser pais, mas todo homem deve ser um pai. É iminente no caráter do homem a paternidade, principalmente pela função do PPP, né? Proteger, prover, proteger e projetar. Quando Davi, segurando Davi, cara, tipo, é incrível ver a naturalidade com que Davi quer as coisas e tem. Porque ser filho é acesso. Tipo, eu não aprendi isso, não. Pra eu ter acesso a alguma coisa, eu preciso merecer, mas merecer miseravelmente. Sim. Tipo, merecer debaixo de duras penas. Então, até esse evangelho mais meritocrático, que a gente às vezes
tentado a pregar, ou tentado a viver, ele é um pouco quebrado. A gente acessa o evangelho da graça quando a gente tem a noção de filho. E aí o insight, assim, não dá pra fazer nada sem ter uma palavra. Muitas pessoas já perguntaram pra você, por que você não abre sua própria igreja? Já devem ter feito isso. Pra mim, fizeram muitas. Por que você não sai daí e vai abrir sua própria igreja? Não tenho essa palavra. Não tenho esse anseio. E eu amo eu sou produtivo onde eu estou plantado. Não é ter visão pequena, não é ser No meu tacanho. caso, eu já entendi que eu sou escada pra alguém subir. Eu não consigo. Óbvio que eu tenho uma posição de liderança na nossa igreja, mas eu não consigo me enxergar como alguém líder de uma igreja. Isso já é pra quebrar qualquer tipo de pensamento. Assim, eu entendo que ser pastor auxiliar, estar auxiliando alguém numa visão, é o que Deus me chamou. Sim. Sabe? Se algum momento da minha vida, e que eu espero que nunca, isso aconteça, eu acho que ele nunca vai acontecer. Só se o bispo morrer, né? E eu ficar sem norte pra minha vida. Aí já é outra questão. Mas Cara, você tem que ter uma palavra. tem que ter uma direção. Deus tem que dar uma palavra, sabe? Tipo, quando a gente tem uma palavra, ou eu não sou seu pai, é uma palavra. Sim. Deus me deu uma palavra. E qual foi a palavra? Em Joel, capítulo 2, versículo 28, esse derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem profetiza são os filhos. Ele foi claro. Ele não falou vocês profetizarão. A humanidade profetizará. A criação profetizará. Ele falou os vossos filhos. Ele nem fala filhos de uma maneira genérica. Ele fala vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o profético, ele só é acionado depois que eu tenho filhos. Mas eu só tenho filhos se eu tiver uma cura da orfandade. E todas as vezes que a gente vê uma movimentação de Deus dentro de um caráter familiar, você vai ter Deus na figura de um pai. Então, eu sou o marido da viúva e o pai do órfão. A religião imaculada é essa, que se cuide do órfão e da viúva. Ora, se você tem um órfão e você tem uma viúva, só tem uma figura que tem o poder de gerar uma viuvez e uma orfandade, que é o homem, que é o pai. Sim. E aí a gente vai para os textos que são muito claros, onde fala sobre paternidade, né? Eu vos dei um espírito de adoção que clama, Abba Pai. Eu vim para os meus não receberam, mas Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na oração, Jesus não nos ensinou a chamar Deus de Todo-Poderoso, de Deus Jeová Rafá, Jeová Nissi, de onipresente, de onipotente. Jesus chama Deus de Pai. E a paternidade de Deus é o único atributo em que ele não é autossuficiente. Hoje eu não posso chamar Ítalo de pai. Sim. Porque Ítalo só se torna um pai se houver a figura de um filho. A Bíblia chama filho de poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho é um poder. O filho tem um poder de tornar um pai. Então, não é só o pai que gera um filho, mas o filho também gera um pai. Davi fez nascer um pai. Então, até dentro desse atributo de Deus, Jeová Rafá, Deus não precisa de você para te curar. Jeová Jireh, Deus não precisa de você para prover. Jeová Tzidkenu, ele não precisa de você para operar a justiça. Jeová Sabaoth, ele não precisa de você para vencer guerras. Pai, ele precisa que você seja filho. Então, ser filho é um poder. E aí eu percebi que tudo aquilo que o avivamento visa curar, tudo aquilo que o avivamento visa promover, como movimento profético, como cura, tudo isso só vai acontecer depois que a gente tiver uma cura da orfandade. E em sede de gabinete, todas as vezes quando a gente tem problemas, desafios, a minha pergunta é: como foi sua relação com seu pai? Então, tá na orfandade a matriz de problemas que o avivamento visa curar. Então, nós só vamos acessar o avivamento depois que a gente tiver uma cura da orfandade. E pode perguntar aí, assim, pode fazer pesquisa em qualquer boca de fumo. Pode fazer pesquisa em qualquer ambiente. Onde é que você tem a figura de um pai presente? E aí nasce.
A imersão no Sou Seu Pai, ela visa tocar em todos os setores da sociedade. Tem um setor que precisa ser intelectualizado, e intelectualmente educado, e emocionalmente educado, e espiritualmente educado, para me ajudar em outros setores. E é por isso que tem imersão. Não acontece dentro de uma igreja, porque eu sei que eu, em cima de um púlpito, sou um pastor. Mas eu, em um ambiente fora de igreja, eu posso ser um instrumento para a vida de alguém, para curar a orfandade, no sentido mais diverso que tem, nos mais diversos que tem. A fome do homem é plural. O homem tem fomes plurais. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é a única coisa que tem um poder de nos alimentar totalmente. Mas nós temos outras fomes. Nós temos fomes emocionais, sentimentais, sociais, profissionais, ministeriais, espirituais, que só podem ser sanadas com o nosso Pai. E aí surge a imersão, eu não sou seu... Na verdade, movimento, eu não sou seu pai. O que é a paternidade cura? Fala pra gente assim, onde a paternidade é essencial para a vida de um ser humano? Vamos lá, eu posso identificar primeiro a ausência, tá? É difícil você calcular a ausência, mas a ciência ela faz isso. Com a escuridão, por exemplo. Escuridão, ausência de luz. Frio, ausência de calor. Orfandade, ausência de pai. Então vamos identificar primeiro as doenças. Comportamentos que são aparentemente naturalizados por nós, mas que são comportamentos nocivos. Os homens, eles são, em sua maioria, inseguros emocionalmente. São emocionalmente inseguros. Eles não sabem administrar a sua fúria. Não sabem administrar a sua energia. Isso é gerado por uma orfandade. Uma ausência... Então, uma ausência paterna promove uma insegurança emocional no homem. Mulheres que têm uma certa reincidência em relacionamentos tóxicos. Por quê? O amor do pai ele é representado pela perna direita. O amor da mãe é representado pela perna esquerda. A perna esquerda é porque está vinculado ao coração. Sim. Então, quando a mãe é aquela que afaga, a mãe é aquela que super protege, é dever da mãe ser super protetora mesmo. É aquela que te torna mais mole. Sim. O amor do pai é representado pela perna direita. Então, a perna do adestramento. Adestramento, guerra. Sim. Então, é amor que tira dos braços da mãe para projetar. Mas é amor. Sim. É um amor que te ensina a enfrentar o mundo. É um amor que os pais de Daniel tiveram com ele. O educou até os 14 anos, mas o pai de Daniel o amou tanto que deixou preparado para a Babilônia. Eu te amo tanto que quando você se deparar com os desafios da vida, você vai estar tão seguro, porque o amor destro fez isso. Então, a presença paternal gera um empoderamento de filho. E é esse empoderamento para enfrentar os desafios da vida. Tem duas frases muito utilizadas, respectivamente. Uma por mulher e outra pelos homens, tá? Sim. As mulheres usam muito a frase homem é tudo igual. É isso. E os homens usam muito a frase amor só de mãe. Tudo isso é gerado pela orfandade paternal. O abandono paterno gera isso. A ausência de um pai promove essas duas frases. Por quê? A mulher fala homem é tudo igual. Por que ela fala isso? Porque a modelagem de amor dela é a modelagem materna. E aí quando ela vai para a vida, ela não teve a presença de um pai para ensiná-la o amor para enfrentar o mundo, o critério dela passa a ser o amor da mãe, que é o amor de afago. E ela não vai encontrar esse amor em outros homens. O homem não vai... Em qualquer comportamento ou descomportamento que esteja fora dessa métrica do amor materno, vai tornar os homens iguais. Porque nenhum homem vai ser fiel igual a mãe. Nenhum homem vai ser compreensivo igual a mãe, vai querer ouvir igual a mãe, vai querer estar... Então, logo, para a mulher... Todo homem é igual. Aí a gente vai para o homem. O homem que só teve a modelagem do amor materno, ele vai buscar nas mulheres o mesmo amor da mamãe dele. Sim. E aí, como ele não teve o amor da mamãe dele, nas mulheres, ele vai dizer que amor de verdade, só de mãe. Então, o abandono paterno gera essa disfuncionalidade. Cara, a gente tem alguns modelos de pais dessa sociedade. E você pode olhar para a disfunção que gerou, por exemplo, o Mano Brown foi um pai para uma geração. E Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Como é que você consegue ver, por exemplo, qual é o movimento que é gerado na nossa sociedade que foi gerado por falta de paternidade? Ou assim, o que é que você vê na sociedade que você, pô, isso aqui é a falta de um pai? Qualquer movimento
autodestrutivo socialmente é gerado pela orfandade. Diga fale Machismo. Machismo. Feminismo. Tema sensível, mas deixa lá. Mas eu quero contar, eu quero Vamos falar. lá. É porque é isso que destrava a mente das pessoas. Sim, então machismo, feminismo, drogas. Teve um movimento nos Estados Unidos de suicídio coletivo uma vez. Suicídio coletivo? Suicídio coletivo. Em caráter até religioso. Um homem que surgiu. E aí começou a fazer umas pregações lá e sugeriu coletivamente todo mundo se suicidar. Então é gerado tráfico de drogas, facção criminosa. O traficante é um pai. É um padrasto. O pai padrasto. É um padrasto do menino que é cooptado pelo tráfico. E a gente tem movimentos positivos também, mas esses movimentos são movimentos de paternidade. Ora diga, Ítalo Fênix, Maurício Brito. A gente viveu uma paternidade do Bispo Wagner. Sim. E isso nos empoderou, nos empurrou para frente. Então, a função da igreja é uma função paternal, porque está escrito que a religião imaculada perfeita é essa, que cuida do órfão e da viúva. Então, quando a gente dá destino, isso é a presença de um paternal. Pai. O pai, ele é PPP, e é nessa ordem mesmo, tá? Provedor, protetor e projetor. Ele primeiro precisa ser um provedor, e não apenas financeiramente. Ele é um provedor emocional, sentimental, físico. Por que ele primeiro precisa ser provedor? Porque a gente não vai aceitar a proteção de quem não nos dá provisão. Eu só aceito ser protegido por aquele que me proveu. Sim. Então, quando eu disser não para Davi na adolescência dele, a probabilidade dele acatar e obedecer é grande. Porque você proveu. Porque eu provi. Provi memórias afetivas positivas. Sim. Provi momentos que foram positivos para ele. Então, até mesmo dentro de um comportamento neuronal, sim, o córtex cerebral dele vai... O córtex pré-frontal não, mas mais para a parte límbica ali, né? Onde mais centralizado, ali, instintivamente, subconscientemente ou inconscientemente, ele vai atrelar a minha imagem a algo positivo. Então, os meus nãos para ele são nãos de afeto, sim, nãos de amor. É muito ruim, por exemplo, quando o pai não coleciona memórias afetivas positivas com o filho na infância, mas quer dizer não para ele na adolescência. O filho não vai ouvir o não. Por quê? Instintivamente falando, aquele cara que não foi positivo, o não dele não é positivo. Que foi ausente, mas depois que o filho cresce, ele tenta se tornar presente, só que essa relação já foi quebrada de provisão. Ele pode até ser presente, mas assim, ele jamais vai exercer a autoridade que poderia... É só um processo de cura muito intenso para resgatar essa autoridade, sabe? Precisa de uma ressignificação e uma reconfiguração de ambas as partes. Tanto do filho entender, não, agora ele quer o meu bem, quanto do pai, não. Acho que interessante que a gente passa a fazer gabinete. É um negócio doido, né? É um destrave que acontece na nossa mente, né? Aí, tipo assim, toda vez que eu tô aconselhando um casal, aí tá rolando ali aquela... Um fala de um jeito, outro fala de outro, um fala a visão. Aí eu faço as perguntas que pra mim, elas precisam ser feitas quando a gente tá fazendo um gabinete do casal. Qual foi a sua relação com seu pai? Perfeito. Fala com o cara, né? Cara, eu acho incrível que, tipo se assim... desmonta ali. Não. Primeiro que ele para pra pensar granada, e buscar as memórias. É o pino da granada. Não, e tipo assim... Aí depois que ele busca na memória... 100%. Tipo assim, se não for 100, se eu estiver sendo exagerado, 99%. Se eu estiver sendo muito exagerado, 98% das pessoas que eu pergunto qual foi a sua relação com seu pai eu tive ausência paterna em algum momento da minha vida. Foi um casamento entre o pai e a mãe que não deu certo e o pai de alguma forma se ausentou? Ou o pai que era mulherengo continuou casado com a mulher, mas estava com outras mulheres e não se tornou um pai dentro de casa? E aquela modelagem vai ser carregada pra existem problemas que acontecem no casamento que são gerados por uma disfunção. Perfeito. Na paternidade. Perfeito. E não só isso. Esses filhos que têm uma ausência na paternidade vão gerar problemas no seu casamento com seus filhos. Não para. É um ciclo interminável. E na minha concepção, esse assunto pra mim é muito caro. Por isso que eu te chamei no primeiro podcast, porque eu acho que isso pra mim é muito caro pra nossa sociedade. Você que tá assistindo a gente, se você tem algum tipo de problema no seu casamento, na sua vida emocional, nas relações que você tem com as pessoas, tente buscar na sua memória. Isso é um exercício que eu faço com todas as pessoas que têm aqui
que eu faço gabinete, né? Faça um exercício na sua memória de alguma disfunção que você tem com maternidade. Porque elas geralmente vão dizer para você que é o diagnóstico necessário. E que você, de fato, está vivendo essa situação porque você teve uma disfunção na sua paternidade. Então, pense, busque na sua memória, né? Busque no seu pensamento, busque na sua vida se o que você está vivendo hoje, nas suas emoções, não é por conta de uma ausência paterna. Porque geralmente, pelo menos na minha experiência como pastor em gabinete, o que eu tenho visto são casamentos que estão dando errado ou relações que estão dando errado por causa de uma coisa mal resolvida com o pai. Perfeito, perfeito. Tem mais sintomas, cara. Mais sintomas. Por exemplo, o senso de inadequação. Sim. A pessoa não se sente adequada em nenhum ambiente. Eu conheço pessoas que elas buscam se adaptar a todo meio que ela tá. E isso não dentro de uma inteligência social, não. Mas, por exemplo, ela se ajusta pra caber na gaveta de um relacionamento que ela Sim. não cabe ali. Ela quer aceitação demasiada do outro. E sobre essa questão de gabinete, meus gabinetes se tornaram praticamente assim, ó. Me diga como tá com seu pai, como foi com seu pai. Sempre, E né? dali a gente consegue ter o perfil da pessoa De toda. todo. Todo o comportamento Porque ela dela. vai buscar na memória. Cara, mas tem uma vez que eu me arrependi de ter perguntado. Porque Algumas vezes eu tive esse arrependimento, não que não fosse o certo perguntar. sim. Mas eu já tive que lidar com meninas que foram estupradas pelo próprio pai. E aí, às vezes a pessoa vinha ali com algo. Ah, tô com um problema no meu trabalho. Tô com um problema comigo mesmo. Tô vivendo uma depressão. Tô querendo divorciar. E não era. Aquilo ali só era uma consequência de uma raiz que. De uma semente que foi plantada lá atrás. E aí, como você falou, a gente precisa ir lá atrás. Não tem como voltar no passado, mas dá pra reconfigurar o presente. Dá. E mudar. Quando você quer mudar aquilo que você colhe, você precisa afetar naquilo que você está plantando. E eu acredito que esse é o caminho mesmo. E eu acredito numa cura Bem, incessante. nossa, que podcast muito edificante. Muito. Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom poder dividir a sua história com a gente, né? Eu quero encerrar esse podcast. Eu quero pedir para que vocês nos sigam na rede social. Fala pra galera os seus perfis @mauricio.brito_oficial no Instagram. no Instagram. Aí tem a Manhã de Adoração, pode colocar lá Manhã de Adoração que vai ter um símbolo da MA e vai aparecer. E Eu Não Sou Seu Pai, são dois perfis que eu acredito que não tenha ninguém. Dá pra procurar lá, não é nenhum perfil verificado, mas são os canais por onde a gente tá falando, tá expressando. Eu quero também agradecer, meu amigo, pela honra do convite. Eu tenho certeza que é algo que vai destravar a vida de muita gente, muita gente. E parabéns, viu? Parabéns Obrigado. pela sua forma de conduzir, foi muito bom, muito bom. Obrigado. E eu quero que vocês me sigam nas redes sociais também, óbvio. Ítalo Fênix Oficial no meu Instagram. Tem o Instagram da loja também, que é Use Fênix, com 2x. Você pode procurar lá, que é onde a gente faz camisas massa para você ir pra igreja, para você cultuar, pro dia a dia também. Isso é perfil top, algodão 100%, é um negócio de altíssima qualidade. Então segue lá, mesmo. gente. Que com certeza você vai se apaixonar pelas camisas. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Espero muito que vocês compartilhem muito esse podcast nos grupos do WhatsApp. Curta muito esse vídeo aí, dá like e também se inscreve no canal, porque vai ter outros episódios que com certeza vão edificar a sua vida. Deus abençoe e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Foi?